Graça e paz, irmãos. Vamos continuar nossa série sobre as bases da fé cristã. Nós vamos falar sobre a Trindade hoje. Nosso terceiro assunto, nosso terceiro fundamento é falarmos sobre a Trindade. Às vezes as pessoas usam três nomes diferentes quando se refere a Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Mas esses são nomes simples, que às vezes a gente costuma oferecer ao Senhor, mas eles são de fato o nome de três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas. E como isso é importante para a nossa vida? O que nós vamos começar a falar hoje sobre a Trindade é extremamente fundamental para a nossa vida, pois isso vai nos guiar e nos conduzir a um entendimento de irmandade, a um entendimento de relacionamento. Entender a doutrina da Trindade vai desconstruir em nós o isolamento. Entender a doutrina da Trindade vai construir na igreja a necessidade litúrgica do culto, do corpo, da irmandade, do corpo, do coletivo. Embora Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles coexistam eternamente como três pessoas distintas, há apenas um Deus. Como explicar isso? Essa é a chamada doutrina da Trindade. São três pessoas, mas são só três em um. A ideia de três pessoas e apenas um Deus, ela é difícil de entender completamente. E eu acredito que muitos erros têm sido criados ao tentar usar formas criadas, humanas, finitas, falíveis, para tentar explicar a Trindade, a triunidade de Deus. Mesmo assim, é um dos conceitos mais importantes da vida cristã. E falar sobre Trindade, eu gostaria de começar dizendo sobre a multiplicidade de Deus. E dando introdução ainda ao assunto da importância desse assunto, se o nosso Deus, ele é uma única pessoa, ele não pode ser amor. Não pode ser amor se ele não se relaciona. Como é que ele pode ser em essência amor se ele não se relaciona com alguém à sua altura, alguém como ele, entende? Uma pessoa só pode viver o amor se ela se relaciona com outro como ele, assim essa troca, essa mutualidade. Então essa multiplicidade de Deus, essa partes de Deus, essas três pessoas, todos eles com sentimentos, com vontades, com ideias, nos mostra a necessidade de termos um Deus trino. Somente um Deus trino, somente um Deus em três pessoas pode ser de fato um Deus amor. E a partir daí, nós continuando então, nós vamos falar sobre essa doutrina de Deus, o Criador, sustentador de todas as coisas, falando hoje como é que pode Deus ser três pessoas, porém um só Deus. Eu adiantei dizendo que é uma das doutrinas mais importantes da fé cristã, porque ela derruba a ideia da individualidade, porque Deus precisa, o Pai precisa do Filho, o Filho precisa do Pai, e assim também o Filho precisa do Espírito, o Espírito do Pai. Eles coexistem e eles codependem um do outro, também estão totalmente interligados, que se tornam inseparáveis. E a gente vai poder corrigir algumas coisas. Como a gente pode entender, sendo um só Deus, essa questão da Trindade? O N. Gruden vai dizer para nós que Deus existe eternamente como três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E cada pessoa é plenamente Deus e há um só Deus. Cada pessoa é plenamente Deus e há um só Deus. Não há o Deus maior. O Pai não é maior que o Filho, que também não é maior que o Espírito. São funções distintas. Como entendê-lo? Então a gente vai encontrar algumas perguntas normativas, Como Deus pode ser três pessoas, porém um só Deus? A resposta é o que a gente acabou de ver. Deus é três pessoas, cada pessoa é plenamente Deus e só há um Deus. Esse seria o resumo bíblico, de uma forma muito sucinta, da Trindade. Mas como explicar a Trindade? Tentamos explicar através dos elementos da física, tentamos explicar através do ovo, tentamos explicar através de tantas outras coisas, mas tudo que a gente usar ainda no nosso esforço de entender é muito fútil, é muito pequeno comparado àquilo que Deus é. Cada pessoa é plenamente Deus. Além
do fato das três pessoas serem diferentes, as Escrituras também dão farto testemunho de que cada pessoa é plenamente Deus. Como a gente vai ver em João 1, do 1 ao 4, falando sobre Jesus, né, dizendo que no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, nada do que foi feito sem Ele. E a gente encontra, no princípio criou Deus, a palavra Deus ali, Elohim, no sentido de plural. João 20, 28 também nós vamos encontrar, Hebreus 1, 10, e todas essas passagens, elas apontam para dizer que cada pessoa é plenamente Deus. Nós vamos encontrar citações, como Tomé, por exemplo, que diz, Senhor meu e Deus meu. Ele reconhece Jesus sendo Deus, e Jesus recebe adoração, e nós sabemos que se Jesus não é Deus igual com o Pai, ele não poderia receber adoração, e ele recebe adoração, quando ele se apresenta em Apocalipse, a João. Então seria esse o resumo. Deus é três pessoas. O fato de ser Deus três pessoas significa que o Pai não é o Filho. Eles são pessoas diferentes. Significa também que o Pai não é o Espírito Santo, mas eles são pessoas diferentes. E significa que o Filho não é o Espírito Santo. Nós vamos ver a operação e a manifestação de cada uma dessas pessoas. E avançando um pouco mais, só há um Deus. Há três diferentes pessoas da Trindade. Elas são não apenas em propósito e em concordância no que pensam, mas também em essência. Em sua natureza essencial, em outras palavras, Deus é só um ser. Nós não vamos ver três pessoas, é um só. Alguns vão dizer, mas ele atua em cada momento de uma forma diferente. Não, mas ele é um só. Como explicar isso? É aí onde a nossa mente, precisa reconhecer o quanto somos limitados e finitos, mas a Bíblia vai dizer que existe, vai dar que cada um deles tem vontade, que cada um deles tem intelecto, que cada um deles tem também sentimentos, que é o que forma a característica de um indivíduo. Então nós vamos ver isso na Santíssima Trindade. Qual a relação entre as três pessoas e o ser de Deus? O credo atanasiano, por exemplo, ele vai dizer assim, e a fé católica, a fé universal dos crentes espalhados pelo mundo, esse é o significado da palavra católica, tá, irmãos? Que adoramos um só Deus em trindade, e trindade em unidade, sem confundir as pessoas, nem dividir a substância, que é a sua essência, pois há uma pessoa do Pai, a outra do Filho e outra do Espírito Santo, mas a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma só, a glória é igual, a majestade coeterna, assim como o Pai, assim é o Filho e assim é o Espírito Santo. Esse era o credo que nós vamos ver no início da igreja, que era reforçado a importância que nós vamos ver, dessa afirmação da Santíssima Trindade. Há alguns entendimentos, alguns erros históricos sobre a Trindade que pode nos ajudar. Alguém tentou definir Deus a partir de alguma percepção, a partir de algumas ideias. O modalismo ele vai afirmar que existe só uma única pessoa que se revela a nós de três formas ou de modo diferente. Que hora Deus se aparece e se apresenta, se revela como Pai, que hora ele se revela como Filho e que hora ele se revela como Espírito. A gente chamaria também dos unicistas, que vão dizer isso. E nós vemos que isso é um erro. O arianismo também nega a plena divindade do Filho e do Espírito Santo. Eles entendem que tanto o Filho quanto o Espírito Santo não têm a mesma essência que a do Pai. O adocianismo, que é um outro erro também histórico sobre a Trindade, é a concepção de que Jesus viveu como um homem comum, era uma pessoa comum, até o seu batismo, quando Deus o adotou como filho, e ali ele passou a ser adotado, não como verbo que se revela, como Deus que encarnou no útero de uma mulher agraciada por ele. Outro erro, triteísmo também, que nega a existência de um só Deus. O subordinacionismo, que diz que o Filho é eterno e divino, mas é inferior ou subordinado ao Pai. Inclusive vai dizer, usando uma passagem distorcida de Colossenses, de que o primogênito da criação, que é dentro da nossa doutrina de apologética, vamos ver isso sobre a doutrina, por exemplo, do Testemunhas de Jeová, que vão dizer que Jesus é criado. Mas quando ele diz o primogênito da criação, nós precisamos ler o versículo posterior a esse, no sentido de que é o primeiro a ressuscitar
e a vencer a morte para sempre. É nesse sentido, não de que ele foi criado. Ele é coeterno com o Pai, sempre. Um outro erro histórico é a cláusula de filioque. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, como se fosse gerado de um e do outro. E nós encontramos um problema sério nesses erros. Então, são alguns erros que existem à nossa volta. Talvez você não conhece pelos nomes, mas você conhece pela filosofia ou pela ideia que eles carregam também. Como aqueles que batem à sua porta, às vezes, e diz que Jesus não é igual ao Pai, que Jesus é criado pelo Pai. E não é o que a Bíblia diz, é um erro. Quais as distinções entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Vamos lá. As pessoas da Trindade têm funções fundamentais diferentes em relação ao mundo. Funções diferentes. Você vai ver em João 1,3, eu não vou ler todos os versículos, tem uma série deles aqui, tem funções diferentes. Avançando ainda um pouquinho mais, em primeiro lugar, Jesus é meramente um ser criado e não plenamente Deus. Então é difícil compreender como ele, uma criatura, pôde suportar toda a ira de Deus contra os nossos pecados. Alguma criatura, por maior que fosse, poderia realmente nos salvar? Se essa afirmação de que Jesus é meramente um ser criado e não plenamente Deus, ele não poderia suportar a ira total de Deus. Ele teria sido dizimado completamente. Então, se ele pôde, ele também é Deus, a partir dessa afirmação. Um homem comum jamais suportaria essa ira, esse juízo que ele recebe em sua carne na cruz. Segundo lugar, se Jesus não é plenamente Deus, temos todo o direito de duvidar de que ele efetivamente possa nos salvar totalmente. Podemos de fato confiar em uma criatura para a nossa salvação? Entende? Então, se ele não é plenamente Deus, a obra da salvação não pode ser efetiva. Vamos lá, terceiro argumento. Continuando ainda. Se Jesus não é o Deus infinito, então devemos nos dirigir a ele em oração, adorá-lo? Se ele não é, não. Na verdade, se Jesus é meramente uma criatura, por maior que seja, adorá-lo seria o pecado de idolatria. Lembre-se que eu comentei sobre Apocalipse, no capítulo 5, está aqui a referência 12 ao 14, Jesus recebe adoração. Do contrário, ele não receberia. Quarto lugar, se alguém prega que Cristo foi um ser criado e ainda assim alguém que nos salva, então esse ensinamento atribui erroneamente o mérito da salvação a uma criatura e não ao próprio Deus. E é o que a Bíblia vai desconstruir. Nunca foi mérito, não é obra de vocês, não é pelas obras para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus, é presente de Deus, é obra de Deus, totalmente dele. Quinto lugar, se a Trindade não existe, então não houve relacionamentos interpessoais no âmbito do ser divino antes da criação. Lembra no início da introdução? O amor. Podemos afirmar que algumas divindades por aí dizem ser bondoso, misericordioso, mas somente um Deus trino pode ter esse atributo de ser. Deus é amor, somente através disso. E sem relacionamentos pessoais, é difícil entender como Deus poderia ser genuinamente pessoal, ou como não teria necessidade da criação para se relacionar. Isso nos ajuda muito a pensar a partir daqui. Sexto lugar, se não há pluralidade, se não há essa pluralidade perfeita, essa unidade perfeita no próprio Deus, então também não temos base para pensar que possa haver alguma unidade fundamental entre os diversos elementos do universo. Porque tudo fala de uniformidade, fala de pluralidade, fala de dependência um do outro, um começa onde termina o outro, dia sai, noite vem, há uma continuidade, assim como Deus nos deixou claro, e a oração de Jesus é para que nós fôssemos um, porque Ele e o Pai é um, por isso que nós somos treinados, ainda que é um mistério tão grande, mas é uma grande prova sobre isso. O Pai dirige o Filho e tem autoridade sobre ele, mas lembre-se, não é maior que ele, são questões de papéis. O filho obedece e é submisso às ordens do Pai. O Espírito Santo é obediente às ordens, tanto do Pai quanto do Filho. Mas você vai se lembrar que Jesus disse que todos os pecados poderiam ser perdoados, mas o de blasfêmia contra o Espírito, não. Ou seja, olha como que eles se defendem perfeitamente e são tão unidos perfeitamente em essência. Essa é a economia da Trindade que nós acabamos de ver nos slides. E eu quero falar 3 pontos aqui para a gente avançar.
O primeiro ponto, qual a visão bíblica da Trindade? A palavra Trindade nunca foi encontrada na Bíblia, e por isso algumas pessoas têm dificuldade com essa palavra. Mas a ideia representada por ela é afirmada em muitas partes. Por exemplo, Gênesis 1:26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não está sozinho, é a terceira pessoa do plural. Façamos. Ah, mas era anjos. Não. Nós não somos criados à imagem de anjo, mas à imagem do próprio Deus. Então não poderia ser anjos. Nós entendemos isso. O uso de nós ou nosso vai implicar que tem mais de uma pessoa envolvida na criação. Os únicos seres a quem Deus poderia possivelmente se referir poderia ser anjo, mas anjo, nós não somos feitos à imagem de anjos, mas sim à imagem de Deus, né? Então esse versículo ele deve implicar que há mais de uma pessoa em Deus. Lembre-se de um outro texto, Mateus 3:16-17. Nós vamos encontrar esse texto. Vai dizer o seguinte: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Naquele momento, nós vamos ver que os céus se abriram e foi visto o Espírito Santo descendo como uma pomba, pousando sobre ele, sobre Jesus, e uma voz disse, você vê manifestação de 3 pessoas, Jesus, o verbo revelado ali, o Espírito Santo descendo sobre ele e a voz do Pai ecoando. Você vê a manifestação das 3 pessoas acontecendo. De maneira semelhante, quando Jesus envia os seus discípulos a fazer a obra, ele também ordena em Mateus 28:19, façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Ao dizer isso, Jesus ele está afirmando aqui que os 3 membros da Trindade são distintos em personalidade. O Pai não pode ser o Filho, e do mesmo jeito o Filho não pode ser o Pai. São distintos, mas são um só. No livro de Judas, verso 20 e 21, nós vamos encontrar um texto muito interessante. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante, orem no Espírito, mantenham-se no amor de Deus e esperem a misericórdia de Jesus. Ele cita as 3 pessoas. Os apóstolos não tiveram dificuldade de lidar com isso. Então nós vimos a visão bíblica da Trindade. Você vê na criação, você vê no batismo, você vê na comissão, você vê na visão lá que João tem sobre o trono de Deus. Você vai ver também nas cartas todas esse ciclo se repetindo. Segundo lugar, então primeiro nós vimos a visão bíblica da Trindade. Segundo lugar, o significado da Trindade. Qual o significado? Pelo fato de Deus consistir em 3 pessoas distintas, o Pai não é o Filho ou o Espírito Santo, e o Filho não é o Pai ou o Espírito Santo. São 3 pessoas distintas, os 3 são um só, mas eles têm a sua personalidade, eles têm a sua individualidade, são indivíduos. Isso tem que ser muito claro, isso foi demonstrado mediante um monte de passagens. Cada uma das pessoas da Trindade é plenamente equivalente a Deus. Em Gênesis 1:1, a divindade de Deus, o Pai, é mostrada a partir do primeiro versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. E assim ao longo de todas as páginas das Escrituras. Quando a Bíblia se refere simplesmente a Deus, mas frequentemente ela o faz a Deus, o Pai, mas Deus o Filho que veio à terra como Jesus Cristo também é totalmente Deus, como Paulo vai escrever em Colossenses 2:9. Olha só que interessante. Porque nele quem? Em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Todo esse pleroma, toda essa plenitude habita em Jesus. Como também Tomé, ele vai dizer Senhor meu e Deus meu em João 20:28. Nós vamos ver isso. Avançando um pouquinho mais, nós também vamos perceber que Deus, o Espírito Santo, também é plenamente Deus, porque tanto o Pai quanto o Filho são Deus, de modo que faz sentido que todos os 3 sejam mencionados de uma importância igual, como na ordem do batismo, como na comissão, nesse envio dos discípulos. Como você vai perceber que o Espírito Santo também, ele tem essa característica de ser Deus em Atos 5:3.
Havia um casal chamado Ananias e Safira, que eles vêm e contam uma mentira para o apóstolo Pedro, para se promoverem, e Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: por que vocês fizeram isso? Se venderam o terreno não era de vocês, mas não mentiste a homem, mas mentiste ao Espírito Santo. Ele vai deixar claro, e depois explica que vocês não mentiram a homens, mas vocês mentiram no verso 4, a Deus. Então Pedro deixa claro que o Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, ele é Deus, ele é uma pessoa. Também podemos ver isso em 1 Coríntios 2:11. Ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito Santo. Paulo diz que o Espírito Santo é onisciente, tal como o Pai é, tal como o Filho é. Toda a Bíblia também é clara sobre existir apenas um Deus e não três. Isso é importante. Nós temos um Deus e não três. Ela diz que Deus é apenas uma essência e um ser. Lá em Deuteronômio 6:4, esse texto tão usado pelos judeus também: ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Deus frequentemente faz ecoar essa afirmação, tornando claro que não há outro Deus senão Ele. Isaías 45:5 diz: eu sou o Senhor, e nenhum outro Deus há além de mim. Paulo vai confirmar isso em Romanos 3:30, existe um só Deus. 1 Timóteo 2:5, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ele vai deixar claro, ele também vai dizer: tu crês, através de Tiago 2:19, tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Pode parecer talvez um pouco complexo entender como essas três pessoas da Trindade, cada uma sendo plenamente Deus, embora haja somente um Deus indivisível, como entender? É difícil realmente, porque, como eu digo, nós vamos usar figuras humanas, coisas humanas, para tentar explicar um ser inexplicável, o Criador de todas as coisas. E nós também estamos numa natureza caída, vamos encontrar dificuldade. Às vezes fazemos tentativas de elucidar, mas a gente só vai encontrar problema nessas explicações, porque essas crenças, elas podem nos levar às vezes a tentar separar as pessoas da Trindade, e isso a gente não vai conseguir fazer. E aí cai naquilo que Deuteronômio 29 diz, que as coisas encobertas pertencem ao nosso Deus, há coisas que são para o homem, que foram reveladas, e há coisas que é para Deus, que são as encobertas. Então, cai nisso. Essa é mais uma coisa bíblica que a gente chega diante dessa doutrina, e nós temos que nos render. Ela é real, ela existe, mas como explicá-la de uma forma que ela faça sentido? A gente não consegue. Talvez se usássemos a família, o pai, a mãe e o filho, no exemplo de serem um só, talvez seria o mais próximo, mas ainda está muito longe de explicar, porque somos indivíduos diferentes, e na Trindade são pessoas que são perfeitas, entende? E o homem caído não é perfeito, mas talvez seja uma maneira mais próxima que a gente conseguiria de dar um exemplo. Se Jesus não fosse plenamente Deus, irmãos, e sim uma pessoa separada dele, ele não poderia ter suportado, como nós vimos nos slides, a ira de Deus. Ele jamais poderia. E se Jesus também não ressurgisse dos mortos, qualquer crença nele seria ingênua. E como diz em 1 Coríntios 15:19, se Jesus não ressurgisse, nada valeria. E aqueles que afirmam ser cristãos seriam, nas palavras de Paulo, dentre todos os homens, os mais dignos de compaixão, se Cristo não ressurgiu dos mortos. Então nós vimos aqui agora, em primeiro lugar, nós vimos a visão bíblica da Trindade, acontece desde Gênesis e Apocalipse, o significado da Trindade, e por último agora, os papéis distintos da Trindade. Todos os membros da Trindade têm papéis diferentes. Por exemplo, sabemos que na criação Deus falou e trouxe à terra a existência, quando ele disse: haja. Mas em João 1:3 nos é dito que o Filho executou essas palavras. Quando nos é dito, no João 1:3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. E como está escrito em Gênesis 1:2, enquanto Deus estava criando, o Espírito Santo estava pairando, a palavra ali pairando, incubando, gerando, como a galinha que choca os seus ovos, produzindo algo ali sobre a terra, apoiando a manifestação da presença de Deus. Os diferentes papéis da Trindade também podem ser vistos em nossa salvação.
Deus o Pai tanto amou o mundo que deu o seu Filho, enviou o seu Filho unigênito para que todos nós pudéssemos ser salvos por meio dele. Sobre o seu papel, Jesus disse: eu desci do céu em João 6,38, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E em Hebreus 10 vai dizer que esta vontade foi que Jesus morresse por nossos pecados, para que a gente não precisasse mais perecer. Quando nós olhamos, quando Jesus ressuscita dentre os mortos, sobe ao céu, o Pai envia agora o Espírito Santo para concluir a obra que o Pai e o Filho começaram, em João 14, 26 e 16, 7. Lembra que Jesus disse: convém que eu vá, é melhor que eu vá, porque se eu não for, não enviarei o Consolador, mas se eu for, para o Pai enviarei o Consolador. Ele disse que seria melhor. Que etapas, que revezamento perfeito ao longo da história, esses papéis sendo trocados, ora a manifestação aparece do Pai, ora do Filho, ora do Espírito, e você não entende onde começa um e termina do outro, mas os três juntos, num ritmo perfeito, numa cadência perfeita. Essas diferentes funções, são simplesmente decorrência da relação eterna entre o Pai, o Filho e o Espírito de Deus, e o Espírito Santo. A distinção é simplesmente na maneira como eles se relacionam um com o outro e com a criação. Isso é muito diferente, mas de alguma maneira o ser divino é tão diferente do nosso, que pode se dividir em relações interpessoais entre as três pessoas diferentes. Isso não se compara a nada daquilo que jamais vivenciamos ou experimentamos ou compreendemos plenamente. Nada pode se comparar a isso. Por mais que tentemos fazer isso, somos limitados, finitos. Em Efésios 5,31, Paulo vai dizer a essa igreja, dizendo o seguinte, sobre o mistério do casamento: que duas pessoas distintas se juntam e por meio do casamento tornam-se uma só carne. Como marido e mulher têm igual posição, valor e personalidade perante Deus, eles também têm papéis distintos, assim como o pai tem autoridade sobre o filho, no casamento o marido tem autoridade sobre a mulher. Paulo diz em Coríntios 11:3 que o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da sua igreja também. Isso nos ajuda a entender, apesar de que às vezes, irmãos, é muito difícil descobrir como papéis de marido e mulher deve ser especificamente definido. A Bíblia deixa claro que a relação dentro da Trindade, ela fornece um modelo para o relacionamento do matrimônio. O padrão parte do próprio Deus, como modelo, naquilo que a gente consegue alcançar de revelação, Ele vai nos dando isso. Outro exemplo de unidade e diversidade é visto na igreja. Vai dizer que tem muitos membros, mas um só corpo. Tem muitas funções, mas um só, como lá em Colossenses, aliás, a gente vai encontrar aquela passagem dizendo sobre os ministérios que a igreja tem em Efésios 4:11. A uns deu para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, visando o aproveitamento de todos, mas é um só Espírito. Paulo vai dizer que é um Espírito e é vários dons, há um pelo mesmo Espírito, ou seja, falando sempre dessa essa multiplicidade, ao mesmo tempo de ser um só. Esse talvez é um dos maiores mistérios que nós vamos encontrar na Bíblia. Um Deus que é três pessoas, mas que é uma única pessoa. Concluindo, para a gente terminar, a unidade e a diversidade que existe no mundo é simplesmente um reflexo da unidade e diversidade que existe apenas no íntimo da Trindade. Apenas no íntimo da Trindade existe isso, e tudo que nós vemos no mundo é um pequeno reflexo dessa unicidade, dessa continuidade, dessa cumplicidade que deve existir. É por isso que quando o homem entender isso, nos ajuda a lidar com algumas coisas. Se nós entendermos o mistério da Trindade, mesmo que a minha razão não alcance, mas somos chamados a andar por fé, e nós compreendemos, a Bíblia diz isso me basta, ainda que na minha cabeça não faça sentido. Quando eu entendo essa doutrina, quando eu entendo de um Deus que é relacional, que um Deus que se relaciona antes da criação do homem, um Deus que não estava carente, sozinho. Adão nunca esteve sozinho, lembre-se disso. Adão nunca esteve sozinho, Deus estava com ele. E esse é o problema quando o homem acha que está sozinho, porque ele não está, não há um milímetro do mundo que Deus não tenha preenchido com sua glória.
E quando Adão disse que se sentiu só, Deus diz, não é bom que ele esteja só. Imediatamente, Deus traz a continuidade da sua criação. E nós hoje podemos nos relacionar com Deus que é relacionável. Por isso que quando Deus diz amai-vos uns aos outros, quando diz perdoai-vos uns aos outros, o nosso Deus entende de relacionamento, porque Ele é um Deus relacional. Nós nos ferimos nos relacionamentos, mas somos curados nos relacionamentos. O nosso Deus é um Deus relacional. O nosso é um Deus que coexiste perfeitamente entre Pai, Filho e Espírito. Poderíamos talvez usar alguns exemplos e dizer que talvez o Espírito Santo tenha uma função, um papel, não de feminilidade, embora o nome Ruá é um nome feminino para o Espírito Santo, mas da mãe, aquela protetora. É por isso que Jesus diz, contra o Espírito não há perdão à blasfêmia, sabe? No sentido desse papel de sensibilidade. Não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual fostes selados para o dia da redenção. Não extingais o Espírito Santo, não resisti ao Espírito. Nós vemos muitos conselhos como esse, como o Deus emotivo, o Deus afetuoso, o Deus compassivo, esse paracleto, que é a pessoa do Espírito. Mas como entender isso? Vivendo em comunidade. Quanto mais eu me relaciono com os meus irmãos, quanto mais eu lido com as diferenças e supero elas, mais eu me torno parecido com Deus. Por isso que a oração de Jesus é que eles sejam um, como nós somos um. Para que o mundo creia que tu enviaste a mim, para que eles sejam um. A minha oração é que Deus os abençoe, é que Deus ilumine o nosso entendimento, ainda que um assunto tão vasto, tão complexo, de entender como é possível, é um só, mas é três. Como entender isso? A nossa mente é finita, e um Deus que você consegue explicar Ele, desenhá-lo, não é um Deus digno de adoração, porque você e eu somos finitos, e somos corruptíveis e mortais. O nosso Deus é infinito, nós temos início, o nosso Deus não tem início, sempre existiu. Nós somos mortais, o nosso Deus é imortal. Nós somos corruptíveis, o nosso Deus é eterno. Então que seja Ele a glória, o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Bem, amados, nós vamos agora num formato um pouquinho diferente. Eu tenho aqui 3 perguntas para fazer. Eu trouxe 3 convidados aqui, o pastor Júlio, o Tiago e o Luiz Ricardo, para que a gente possa falar um pouquinho desse assunto tão importante. Então eu vou começar já primeiramente fazendo a pergunta, daí o pastor, a pessoa já se apresenta e responde para a gente. Então eu vou começar para o pastor Júlio. A primeira pergunta é, você pode citar 3 ou 4 passagens que seja chave da Escritura, que nos fale sobre a Trindade, o que exatamente elas nos diz respeito? Graça e paz, irmãos. É um prazer estar aqui, tem bastante texto que dá para a gente citar, né? Eu vou tentar citar a questão primeira do Deus único, né? Então tem Isaías capítulo 45, versículo 22, que há um só Deus, onde ele diz, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Preste atenção, porque eu sou Deus e não há outro. Então nós podemos pensar no Deus Pai. Mas ao mesmo tempo, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, vai dizer o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então nós vemos que há um só Deus, mas também mostra Jesus Cristo como sendo esse Deus. Depois em Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, que o pastor até citou, a gente vai ver Pedro falando que Ananias e Safira mentiram a Deus e não aos homens. Mas vai falar que ele mentiu ao Espírito Santo. Então, nesses 3 versículos que eu mostrei, a gente mostra Jesus como Deus, o Espírito Santo como Deus e o Pai como Deus. Mas esse Deus também tem deixa eu olhar o tempo aqui, uma pluralidade, como nós vimos que esse Deus é composto de 3 pessoas distintas. Então, em Gênesis capítulo 1,
versículo 26 e 27. E Gênesis 11, 7, nós vamos ver 2 vezes a palavra no plural. Façamos e desçamos. Então, se você marcar os versículos e der uma olhadinha, vocês vão ver que a palavra no original vai falar Elohim. Elohim, que na maior parte do Velho Testamento está apontando para o próprio Deus. Essa palavra, ela é plural na essência e singular na prática. Ou seja, ao mesmo tempo nós falamos Elohim, é no plural, mas estamos falando de um único Deus. E finalizando, nós vamos ver que esse único Deus, que ele também é distinto. Então, não é um Deus com 3 nomes diferentes, não são 3 deuses, mas é um Deus único em 3 pessoas distintas. E aí onde a gente vai ver isso? Também foi citado, e eu vou citar mais um versículo ainda, Mateus capítulo 3, versículo 15 ao 17, que é o batismo de Jesus. Jesus na água, o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba, e a voz do céu, o Pai, fala: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E 1 João capítulo 5, versículo de número 7, porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a palavra, ou o verbo, ou Cristo, e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Muito bom. Aí a gente encontrou todas essas bases, né? Sobre a pessoa da Trindade. A segunda pergunta eu vou dirigir ao Tiago, que vai dizer assim, ó, Tiago: porque todas as analogias falham em explicar a Trindade. Isso significa que devemos tentar apresentar uma analogia que funcione? Por que sim ou por que não? Graças e paz, queridos, tudo bem com vocês? Bom, pastor, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente, que acho que a gente viu um pouquinho disso quando a gente foi estudar a respeito sobre a doutrina de Deus, que Deus ele é um ser que a gente não consegue compreender plenamente, né? Então, tudo que a gente conhece sobre Deus, a gente consegue identificar através dos seus atributos. Então, é dessa maneira que nós conhecemos a natureza de Deus. Então, ou seja, a gente não consegue entender porque o nosso Deus é um ser transcendente, que está além da nossa dimensão que nós vivemos. E aí você vai perguntar, mas nossa, Tiago, então aquelas vezes que a gente vê Deus, tipo, eu vi a face de Deus, as mãos de Deus, o que seria isso? A gente pode dizer que na teologia reformada, a gente vai dizer que isso é um antropomorfismo, né? Que são maneiras que Deus ele usa uma linguagem humana para poder se revelar ao homem. Então, esse é um ponto. Então, o nosso Deus está além da nossa compreensão. Eu não lembro qual que é o autor, que ele vai dizer algo muito interessante, que o nosso Deus não é um Deus que poderia ter sido criado por uma mente humana, porque tudo aquilo que a gente cria é a partir de algo que existe. Já existe. Exatamente. Então, o nosso Deus, por ser um ser que está além da nossa dimensão, que não teve um início e um fim, seria impossível a gente poder descrever ele de uma maneira plena. Então, qualquer tentativa humana, por exemplo, a gente já viu do ovo, são tentativas que não resumem a profundidade dessa doutrina da Trindade. Então, não daria para a gente usar esses exemplos para poder resumir e exemplificar o que seria essa doutrina. Mas, a gente tem, se você der uma pesquisada na internet, o escudo da Trindade, que foi baseado no credo, se a gente olhar aqui, no credo de Atanásio, e essa figura ela representa a doutrina da Trindade, né? O Pai, ele é Deus, mas ele não é o Filho. E o Filho não é Deus. O Filho é Deus. Aí a gente vai começar a complicar. O Filho não é o Espírito não é o Filho, mas o Espírito é Deus. Então, se a gente vê esse diagrama, a gente consegue, de uma maneira talvez não tão clara, mas poder trazer essa profundidade da doutrina da Trindade. Amém? Legal, é bem interessante a gente olhar para isso, né, pensando a partir dessa aplicação, porque você vê as essências, né? São Deus, mas um não é o outro. E onde a atuação deles, isso é muito rico para nós. E um Deus que eu posso explicar, não é um Deus digno de adoração, né? Aproveitando, Luiz, como as diferentes
maneiras pelas quais Deus, pelas quais o Pai, o Filho e o Espírito Santo se relacionam entre si, nos fornece um modelo para as formas pelas quais a gente deva se relacionar um com o outro. Como é que a gente pode se relacionar a partir daquilo que a gente aprendeu com Deus? Bom, graça e paz, irmãos, graça e paz, pastores. Como já foi falado aqui, já foi explanado, é uma doutrina muito difícil, porque nós, como seres humanos, é bem complicado entender. Mas, pela graça de Deus, nós conseguimos fazer praticamente todas as aplicações de tudo que Deus nos ensina através da palavra. E o que nós podemos entender é que Deus, Ele não estava só quando Ele criou, né, o mundo. Ele não estava se sentindo solitário. Eu estou solitário, eu vou criar alguma coisa. Não era assim. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, existia ali já uma comunhão. E quando em Gênesis 1, 26 fala, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, né, ele dá uma indicação do quê? De uma comunhão. E a igreja hoje nada mais é que esse reflexo. O que nós precisamos entender é que essa aplicação hoje ela está destinada à igreja. O Criador, ele destina muitas das suas características para a igreja. Ele faz essa destinação, é como se fosse uma marca, é como se fosse um carimbo de a minha criação é igual a mim e está fazendo da mesma forma que eu. Não da mesma forma, porque Deus é espírito, mas nós fazemos como corpo. E o que é mais interessante é que nós temos aqui que o Espírito busca glorificar o Filho busca glorificar o Pai, e o Pai se alegra em glorificar o Espírito e o Filho. Qual é a nossa função? 1 Coríntios 10, 3, ele deixa bem claro. Tudo que façais, quer comais, quer bebais, faça para a glória de Deus. Exatamente como as características do que é a ordem de que se é feita. Então, como eu disse, né, o Espírito busca glorificar o Filho, o Pai, e o Pai se alegra com a glorificação dos dois. Então, primeira coisa, como igreja, como unidade, não como uniformidade, mas como unidade, nós somos um corpo. Então, 1 Coríntios, ele vai dizer no capítulo 12, no versículo 12, que nós somos um corpo, temos muitos membros, mas o cabeça é Cristo. E como esses muitos membros, em comunhão, nós podemos assim glorificar ao Deus Pai, ao Deus Criador, glorificar ao Filho e ao Espírito Santo. Um Deus de amor, um Jesus gracioso e um Espírito Santo consolador. E assim, com essas características, como corpo de Cristo, nós edificamos uns aos outros e nós nos tornamos um. E como eles são um, nós como igreja também somos um. Nós temos assim um carimbo, como posso falar, um reflexo daquilo que o Criador é para nós, né? Ele todo-poderoso, e nós somos aquele reflexo, porque nós somos imagem e semelhança dele. Muito interessante para a gente concluir, que a gente viu que está na Bíblia, né? Nós vimos na Bíblia, vimos que qualquer tentativa humana de fazer analogias para o Senhor vai ser falha, e que a gente pode aprender com Deus. Façamos o homem. O próprio Pai, Filho e o Espírito Santo atuam juntos, em unidade. Quando Deus vem e confunde a linguagem dos homens, lá em Gênesis 9, também é a Trindade ali operando. No momento de Cristo, você vê a Trindade também ali no ministério de Cristo. Isso significa para nós como igreja que eu não posso fazer nada sozinho. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Eu preciso de você, precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros, ambos mutuamente. E esse é um do maior problema do inimigo, que o inimigo quer cegar a igreja, levar as pessoas a esse individualismo, as pessoas achar que não precisam, achar que elas são auto-independentes, e aí nós acabamos negando até a essência do que Deus é. Um Deus trino, um Deus de comunhão, um Deus que anda em unidade, um Deus relacional. Percebe como que isso glorifica a Deus, né? Relacional. Então, quando uma igreja, realmente ela pode fazer a diferença, quando ela se relaciona, quando ela se ama, que Deus nos ajude a ser assim, né? Que Deus nos ajude a ser uma igreja relacional, que busca, para a glória de Deus, glorificá-lo, porque Ele é um Deus relacional. Torna a dar-me aquela alegria que eu tinha contigo antes que o mundo existisse.
puxa, Jesus está dizendo, eu tive uma alegria, a gente tinha algo tão bom, e nesse momento agora, eu estou com saudade dessa comunhão, que a gente possa saber, que por mais que somos diferentes, né, como o Luiz bem diz, existe essa questão, a gente não é uniforme, né, a gente não é iguais, mas a gente tem a unidade é isso, pessoas diferentes, mas vivendo para o mesmo propósito, né? Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus? Que Deus abençoe cada um de vocês que estão em casa, sejam abençoados pelo Senhor, guardados, que essa doutrina da Trindade ajude a você a pertencer ao corpo de Cristo, porque sabemos que não podemos fazer nada sozinho. Pai, te damos graça, te louvamos, ó Deus, por esse tema, por essa doutrina, por este assunto, Senhor, o que é a Trindade, essa Trindade santíssima, riquíssima, tão completa, tão complexa, que nos faz, ó Deus, entender que precisamos crer, mas também nos mostra que se o nosso Deus é um Deus trino, nós precisamos também, ó Deus, estar unido, ligado, precisamos de gente, precisamos de pessoas também. Se o Senhor se relaciona, nós precisamos nos relacionar. Se o Senhor é amor em essência, porque o Pai ama o Filho ama o Pai e ambos amam o Espírito, nós também precisamos aprender a esse amor. Essa é a oração mais linda da Bíblia, a oração de Jesus, para que nós sejamos um como Ele, o Pai e o Espírito também o é. Assim nós oramos e que a nossa ida por este mundo seja ensinando as pessoas a guardar todas as coisas, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim nós oramos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.